Olá, pessoal. Já estamos aí na dica 83. Nós vamos ver frases com verbo compor. Não é difícil fazer frase com verbo compor. Vamos ver. Nós temos frases assim. Veja, os jovens comporam belas canções para a serenata. Os jovens compõem algumas músicas de protesto. Se ele compôsse uma canção, estaria feliz. Eles comporam uma bela canção. Se compôsse uma música à namorada, ela teria voltado para você. Quando compor um poema, já estará bem mais velho. Todas essas frases com o verbo compor. O verbo compor, nós sabemos, nós temos aí o com mais o por. Então, o que nós temos? Você conjuga o verbo por e depois só coloca o com na frente. Veja como é que é fácil. Então, você tem eu ponho, eu componho. Depois você tem eu pus, eu compus. Se eu puser, se eu compuser, e assim para frente. Vamos ver, frase por frase, como é que isso acontece. Então, os jovens comporam. Veja, para essa frase estar correta, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o com mais o verbo por. Então, para essa frase estar correta, os jovens poram. A gente nunca vai ouvir essa frase. Poram. Você vai escutar, os jovens puseram. Se eles puseram, claro, então os jovens compuseram. Veja, então a gente conjuga o verbo por e acrescenta o prefixo com. Vamos ver a outra frase? Nós vamos ver a mesma coisa. Veja, compõem. Veja, você tem eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. Veja, eles põem. Veja, nós vamos escrever assim, né? Eles põem. Veja, é claro que então a frase vai ficar, eles põem, coloca o com, compõem. Não é difícil. Conjuga o verbo por, acrescenta o com. Veja a outra frase. Se ele compôsse uma bela, compôsse. Para essa frase estar correta, nós vamos ter que encontrar do verbo por essa forma pôsse. Se ele pôsse, se ele pusesse, se ele pusesse, compusesse. Veja que então a frase correta vai ficar compusesse. E assim, veja, a gente erra às vezes por falta de paciência, às vezes de construir o próprio verbo que a gente está usando ou precisa de usar. A outra frase, veja, eles poram, eles comporam, eles poram os livros na estante. Nós vamos dizer o que? Eles puseram. Se eles puseram, claro, então eles compuseram. Se eles compuseram, está aí a frase então correta lá. Você tem puseram, e aí coloca o com, compuseram. Veja que não é difícil. A mesma coisa acontece na outra frase. Veja, se ele compôsse, se ele pôsse, não, se ele pusesse os livros em ordem. Se eles pusessem, se ele pusesse, se ele compusesse uma música à namorada, ela teria voltado para você. Veja que exatamente compusesse, porque você tem aqui o com, um prefixo. Pusesse, compusesse. Veja a outra frase, a mesma coisa. Quando pôr um poema, quando puser um poema. O futuro do verbo pôr é puser. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser. Então, quando ele compuser um poema, já estará bem mais velho. Então, a frase correta ficaria quando ele compuser. Veja que não é difícil, não. É só a gente ter paciência para construir a frase.
Agora, o povo brasileiro é um povo altamente criativo. Algumas frases que às vezes as pessoas falam e que são geniais, mas não fazem parte daquilo que a gente chama de língua padrão. Mas não tem controle. As pessoas falam o que quiser, da maneira que quiser, e depois elas entram assim no gosto popular. Por exemplo, é muito comum a gente escutar: fulano de tal vive na miséria. Fulano de tal vive na miséria. A mais bonita de todas é essa: fulano de tal acordou morto. Acordou morto. Então ele não acordou. Até mais. E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo o desenvolvimento passa por uma universidade.